O ano 2024 trouxe aquilo que para muitos de nós foi uma mudança significativa, uma das mudanças mais significativas dos últimos tempos. O Lei 14754 trouxe a esperada chegada da regra CFC, ou Controlled Foreign Company Rules, um tema que vem sido discutido há mais de uma década, desde a medida provisória 627 em 2013. 13. Eu falei errado. Essa nova legislação transformou profundamente a forma como brasileiros com ativos no exterior gerenciam os investimentos e património. Desde a estruturação e manutenção de veículos offshore até as novas obrigações de reporting anual e, talvez, o ponto mais importante, o fim do deferimento de impostos como nós conhecemos. Um impacto bastante amplo e profundo. O meu nome é Benji Reed, eu sou o moderador hoje nesse painel. Eu sou o CEO e o fundador da Catalyst. Nós somos uma empresa financeira offshore com sede em Cayman e também com operações no Brasil, BVI, Bahamas, Canadá, Estados Unidos e Portugal. E temos um time de 40 pessoas aqui entre o escritório de São Paulo e Rio. E achamos que estamos numa posição única para atender o mercado com essas mudanças que estão sendo bastante substanciais. Eu tenho o enorme prazer de estar aqui com vocês hoje, com dois profissionais que eu também tenho a sorte de chamar grandes amigos, o William Heuser e o Daniel Amorim. E o objetivo do nosso painel é de discutir as grandes mudanças que ocorreram no último ano, analisando como essas alterações impactam da forma as indivíduos, family offices e assessores de património, e vamos debater como essas mudanças afetaram todo o mundo. O William vai começar nos dando uma visão detalhada de como é que essas mudanças mudaram e as estruturas que são mais usadas hoje em dia, e o Daniel vai compartilhar conosco como os prestadores de serviço tiveram que se adaptar para esse novo mundo. Antes de nada, eu vou deixar vocês se introduzirem e depois vamos para as perguntas. Obrigado, Benji. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Avenue, estar aqui no segundo Avenue Connection. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente consiga, nesses agora menos de 40 minutos, esclarecer as dúvidas, principalmente sobre as mudanças que houveram com a Lei 14754. Já me apresentaram rapidamente, mas eu sou William Heuser. Eu sou sócio responsável pela área de o que a gente chama agora de Life Planning no banco. Eu tenho quase 30 anos de mercado. E eu sou advogado aqui no Brasil, fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde eu fiz especialização em Trust, Banking, Corporate Finance, também nos Estados Unidos, e espero poder aqui compartilhar aqui com vocês e aprender também aqui hoje bastante sobre o que a gente vai discutir. Obrigado. Meu nome é Daniel Amorim. Quero agradecer também a participação aqui na oportunidade de participar aqui com a Avenue nesse grande evento, está muito legal. Minha carreira também nos últimos 20 anos foi trabalhando justamente com o mercado offshore, principalmente com as estruturas do Caribe, trabalhando com Cayman, Bahamas, BVI. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas, como elas serão, como é feito uma estrutura offshore e como a tecnologia vem mudando esse mercado. Então o painel aqui é para a gente poder trazer um pouco para vocês dessa guinada que o mercado vem dando em termos de tecnologia. Bem, vamos começar com a primeira pergunta, William. Ou seja, já falamos da nova lei e como é que os CFCs mudaram as estruturas. Você consegue nos explicar melhor quais é que são as estruturas mais usadas hoje? Claro. E como é que você vê as diferenças? Talvez o maior desafio agora é eu conseguir falar sentado. Exato. Se alguém já me viu falando, eu gesticulo muito e ando pelo palco, mas eu vou me controlar aqui. Falei que até que enfiar as mãos debaixo da minha perna para me segurar. Vamos lá. Benji, primeira coisa assim, em termos estruturais, sim, a única coisa que mudou foi quando se fala em companhia entre opaco e transparente. Mas antes da gente chegar lá, o resto continua o mesmo em termos estruturais, né? Certo. Uma pessoa mandar recursos para o exterior para seus investimentos, para diversificação, a gente não vai falar aqui de diversificação de investimentos per se, vai falar das estruturas e a parte, né, jurídica, sim, tributária, e se tiver tempo no final, sucessória. Mas, em termos estruturais, o que mudou é que a partir de agora a tributação
como você colocou muito bem, ela deixa de... no caso de estruturas, a tributação se torna diferente, porque eu não posso mais diferir impostos, né? Então, sim, o tax deferral ele deixou de existir. Então, se a gente olhar nesse quadro que a gente preparou aqui com vocês, a primeira opção, conta pessoa física. Que é exatamente o que a Avenue oferece. Que a Avenue oferece, né? Você tem duas formas, eu também não vou entrar aqui na explicação específica das coisas da Avenue, né? Mas, enfim, você pode ter duas formas de investir, através de uma conta de investimento ou uma conta para depósitos. E sendo uma conta de investimentos, o que tem de diferente hoje, né, do que você tinha do passado? Mudou a forma da tributação, então as alíquotas mudaram. Tá? Então, quando você tinha no passado uma tributação que você olhava a variação positiva do seu patrimônio, de reais contra reais, você continua olhando isso também, só que com uma tabela diferente, né? No caso da pessoa física, que era 15 a 22,5%, ficou fixo em 15% os rendimentos que você tiver. Certo. E estou falando só de investimentos financeiros, tá? Vamos excluir aqui participações societárias, imóveis e em outros que não sejam investimentos financeiros. Tá. Foi o que a lei introduziu. Então, pessoa física, direto, investimentos, tributação, em cada vez que houver resgate, vencimento, alienação e ou pagamento de juros e dividendos. Ótimo. Ainda de uma forma de controle, eu vou chamar entre aspas, manual, você vai ter que controlar isso numa planilha paralela, para que no final do ano, na próxima ano, quando você fizer a sua declaração de ajuste anual, você vai levar essas informações para lá. E aí, lembrando aqui que a gente não vai falar de planejamento também sucessório por enquanto, né? A gente vai falar só dos impactos com relação à lei. Se você olhar para a segunda opção, é quando a gente fala que vem a introdução, né, a mudança um pouco do que era quando você tinha uma companhia que a gente chama, né, a PIC, né, Private Investment Company, ou Underlying Company, se você tem uma estrutura com dois layers, enfim. Mas a companhia offshore, ela, já vou falar como ela fica agora, a partir de agora, né? Ela tem duas opções de tratativa, que você pode tratar ela como transparente ou como opaca. Transparente, você tem o mesmo tratamento da pessoa física. Certo. O racional para você ter uma companhia transparente na minha opinião, tá? Mas nós quase no mercado todos temos a mesma opinião nesse sentido. Ela é muito mais com o objetivo de ajudar no planejamento sucessório e até organizacional do seu patrimônio, mas para efeitos tributários é a mesma tratativa da conta pessoa física. Entendi. Tá? Na companhia opaca, não, você vai ter uma tratativa diferente. Qual é a tratativa diferente que você vai ter? É que na transparente você olha, como diz o nome, né, transparent, você olha see-through, e aí você vai ver os ativos subjacentes lá dentro e listá-los individualmente na sua declaração de ajuste anual. E no caso da opaca, não. Você vai olhar o bolo, o PL, né? Então eu vou olhar o patrimônio líquido da minha empresa, ela abriu no dia 1º de janeiro de um jeito, ela fechou em 31 de dezembro de outro. E aí eu vou olhar a variação positiva do meu PL, regra geral, não vou entrar aqui Eu acho que nós temos um slide daqui a pouco para depois CFC e CPC 48, eu não vou entrar absolutamente nada disso, eu não sou contador. Tá? Mas você vai anualmente, sobre os seus rendimentos, a variação positiva, você vai ter a tributação dos 15%, certo. E depois a reduções de capital. Tem diferenças entre o PAC e o Transparency? Tem. E aí, daqui a pouco. E no caso da redução de capital da empresa, no caso da opaca, você vai ter que pagar 15 a 22,5% sobre a variação positiva da variação do seu capital. Ótimo. Além disso, você tem os fundos que sempre existiram também, que sempre foram trusts. Trusts aqui, o que é importante? Está explodindo tudo, então vamos lá. Trusts, o que tem de importante, de relevante para a gente aqui? E principalmente nós, profissionais da área, a gente ficou muito contente com o que aconteceu quando foi introduzido na lei fiscal a interpretação, pelo menos, ou a validação por parte do regulador da parte tributária e reconhecendo os trusts, né? Porque os trusts não são reconhecidos no Brasil até então, eles não eram reconhecidos. O Brasil não é signatário da Convenção de Haia, que trata sobre os trusts, e com isso a gente teve uma introdução na Lei 14754 de reconhecimento dos trusts como sendo um instrumento transparente. Entendi. Então, ele derruba aí os questionamentos que existiam, né, de uma consulta COSIT que existia específica sobre tributação mais elevada nos trusts, e com isso ele passa a ser um instrumento extremamente relevante para você, através de um trust, ou ele direto, né, como por ser transparente, seria muito equivalente a uma opaca, sim, uma transparente, ou você pode colocar uma empresa opaca debaixo, sim, e aí ele está ali somente para planejamento sucessório. Ótimo. E aí, por último, os fundos. Rapidamente, só os fundos que eles já existiam.
O que mudou com relação aos fundos aqui é que você tem uma tributação que antes você olhava e segregava principal e rendimento nas companhias, nos fundos era tudo combinado, né? Então você tinha uma única tributação dos 15 aos 22,5 sobre a variação positiva da sua cota, e agora você não tem mais isso. O que você tem? E esse é o maior desafio que vocês, provedores, têm com relação a isso, que é você segregar, né, o que é o principal da sua cota, do que é a variação, né, ou a valorização da sua cota. Mas, enfim, essas são as estruturas de novidade mesmo, e a resposta longa que eu te dei, mas acho que era importante, é só a introdução do opaco e transparente. O resto permanece o mesmo, com alíquotas novas introduzidas pela Lei 14.754. Exato. Eu acho que, e aqui falamos do imposto em si, quando falamos da pessoa física, certo? Que eu acho que isso é uma coisa que você já falou. Sim. Eu vou já ignorar as discussões que a gente teve no último mês sobre IOF, né? Porque a gente está aí ontem, a gente teve a audiência de conciliação entre as partes e não houve conciliação, então agora a gente está aguardando o julgamento final do STF, então vamos olhar o IOF como ele está valendo hoje, né? Sim. Então, remessas de capital para investimentos, e a Avenue faz isso muito bem, né? Ela divide as contas entre conta de investimento e a conta de depósito. Se você faz uma remessa para uma conta só de depósito, você paga 1,1 de IOF na remessa. Se você fizer para a conta de investimento, 0,38. Tá bom. E aí, onde é que esteja a conta, enfim, seja nos Estados Unidos ou qualquer outra jurisdição, no caso da Avenue nos Estados Unidos, você só vai ser tributado se quando você tiver um rendimento naquela conta, e ficar atento, obviamente, no caso dos ativos de raiz americana, né, se eles forem detidos na conta pessoa física, que se você tiver um valor agregado superior a $60 mil, você estará sujeito, eventualmente, ao estate tax nos Estados Unidos, que pode chegar até 40%. Agora, ainda mais com o Beautiful Big Bill, permaneceu dessa forma. E com as PICs ou os IBCs, a diferença é o quê? Com relação às PICs, o que faz de diferença? A remessa do capital para ser investido através da PIC, ele é no IOF 0,38. Como eu disse, já os rendimentos da PIC vão acumulando ao longo do ano, e aí ela de forma até sintética, como você vê lá ao final do ano, a valorização do seu PL, ou estático ou desvalorização, você vai olhar, vamos pegar um exemplo que eu sempre dou, você tem $1 milhão de capital, rendeu 100 mil, né, ou valorizou, Sim. no caso de valorização do seu patrimônio, sobre 100 mil você paga 15%, você vai ter agora um crédito, né, de dividendo futuro a ser distribuído, se você não distribuir ele, vai acumulando ano contra ano, e capital, se você tirar do 1 milhão, aí você vai pagar de 15 a 22,5 na sua remessa, ou não, se você botar na conta pessoa física, você também vai pagar imposto do mesmo jeito. E vocês, ou seja, não quero te colocar on the spot, mas eu acho que depois das mudanças, se vê muito mais ou na física ou corporate, sendo as duas estruturas mais usadas. Ou seja, antes nós vimos muito mais fundos sendo usados, especificamente depois da medida provisória 627, mas eu acho que hoje em dia é factível dizer que o que nós vemos mais é ou na física ou por um fundo, ou por uma entidade, certo? Certo. Eu vou quebrar em duas respostas aqui para você. Tá? Sem sombra de dúvida, a física ela é uma excelente opção, certo? Eu não quero dizer que tem vantagem ou desvantagem, né? Qual é o ponto de atenção para na conta pessoa física? É que na conta pessoa física, toda vez que você tiver um rendimento, né, que você também vai ter na UPAC, você vai ser tributado. Mas se você fizer uma alienação, resgate e vencimento, você vai olhar real contra real. Okay. Né? Então você vai olhar BRL versus BRL. BRL da aquisição, BRL da venda, e independente se você teve ou não um ganho. Você pode ter tido uma perda, né, um prejuízo em dólares, mas você ter tido um ganho em FX. Entendi. Você vai pagar imposto. Enquanto se você estivesse numa estrutura, você não teria, você só olharia o resultado em dólar. Entendi. Tá? Dólar contra dólar. Mas é uma excelente opção para alguns investimentos. Sim. E algumas famílias, investidores, o que eles levam em consideração na primeira vista? Não vou fazer uma estrutura de uma PIC, porque tem custo. Mas se você olhar na linha do tempo, né, é óbvio que você tem vários se isso, se aquilo, né? Mas se a gente considerar, e aí eu vou deixar claro aqui, eu estou falando William na física, tá? Eu não tenho nem bola de cristal, nem posso,
falar aqui como economista, mas se a gente olhar que nos últimos 20 anos, mais ou menos, o real se desvalorizou né, face ao dólar, mais ou menos uma média de 6% ao ano, se você olhar isso, ao longo do tempo, faz sentido, talvez, a sua PEC, né, mesmo pelo custo de manutenção dela. Eu penso que não deveria ser um custo, é um investimento, ter a PEC, né, que é uma forma de você estruturar. E é melhor que fundo, por causa do desafio que eu te disse, acho que depois não sei se o Daniel vai falar sobre isso, mas a parte contábil dos fundos, para mim, ainda é um grande desafio, de como você vai manter essa segregação entre o que é o principal e o que é a valorização da sua cota. Que acho que é muito parecido se a gente fizer um depara no Brasil, por exemplo, quando eu faço uma doação de um fundo fechado, né? Patriarca e matriarca doam para os descendentes um fundo fechado e é um multimercado. Como é que eu segrego o que é o principal e o que é efetivamente a valorização? Né? Na hora que eu vou olhar dependendo ativo por ativo, eu não consigo segregar. Então, acho que esse é o maior desafio dos fundos. E indo para o item em frente de nós aqui, a questão de segregação, quando você tem pessoas em comum, eu não quero entrar muito no detalhe aqui, porque eu sei que isso é uma questão meio sensível, mas você pode nos falar do joint tenancy um pouco? Claro. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser o menos advogado aqui, que fala o menos juridiquês possível. Difícil, mas vamos tentar. Ainda mais eu que sou prolixo, né? Então, vamos lá. Quando a gente olha o princípio do joint tenancy with right of survivorship, né? Se a gente fizer a tradução... Isso é quando alguém morre, basicamente. Então, a tradução ao pé da letra. O que é o joint tenant? Joint tenant nós somos juntos sócios. With right of survivorship, com o direito do sobrevivente. Então, nós somos sócios, sendo que o sobrevivente... Então, se nós três somos sócios em joint tenancy e eu faleço, vocês vão ficar com as minhas cotas em partes não iguais, porque não existe, todo mundo é dono 100%. Então já começa por aí que o primeiro conceito do joint tenancy é que todos nós somos sócios, dentro do princípio do common law, do direito consuetudinário. Eu vou falar aqui do geral, tá? Não é só o americano ou o britânico, enfim, é o common law as a practice, todo mundo é sócio. Em partes iguais de 100%. No caso do falecimento, você está falando de pessoas residentes fiscais no Brasil, né? Então, se eu tenho um brasileiro residente no Brasil que detém uma participação societária ou uma conta corrente em joint tenancy, eu preciso... Eu vou falar só de companhia, que eu acho que é o melhor aqui, tá? Porque na conta, eu acho que vai depender de quanto eu tenho de ativo lá dentro. Enfim, a composição na companhia também, mas eu quero pensar especificamente numa companhia, que é o caso de vocês estarem aqui falando hoje com a gente sobre companhias. No ato do falecimento, do meu falecimento, eu sou brasileiro, os meus herdeiros são meus herdeiros universais, certo? Mas se eu estiver falando de meus herdeiros necessários. Né? A hora que eu estabeleci a companhia Joint Tenancy Right of Survivorship, se os donos daquela empresa junto comigo não forem meus sócios, meus descendentes, os meus herdeiros, eu tenho um issue. E outra, dependendo se eu for casado, o meu regime de casamento, isso pode também afetar o patrimônio. Seja por meação, ou seja por herança. Então, assim, é um instrumento que ele parece ser muito fácil para agilizar a transferência patrimonial. Mas eu preciso olhar e levar em consideração o resto do patrimônio da pessoa com que eu estou tratando daquele patrimônio. Então, exemplo, na prática. Eu estou pegando uma pessoa, eu vou usar o William, né? Eu sempre costumo me matar para não matar ninguém. Então, eu tenho um patrimônio de 100 moedas e vou trabalhar com 100 moedas universais. Tá? Não vou usar aqui o FX para não bagunçar mais ainda a nossa cabeça. Então, as minhas 100 unidades monetárias, elas valem em patrimônio já global, dos quais 50 moedas são meu patrimônio offshore, tá? E 50% são meu patrimônio no Brasil. E os meus sócios na minha PEC, eventualmente, não são, na proporcionalidade, os meus herdeiros necessários. Eu até meação, dependendo se eu for casado ou não. Então, isso pode ser uma confusão. Porque eu vou pegar esses 50%, vou dar para pessoas que potencialmente podem não estar recebendo patrimônio adequado na sua sucessão. Então, é muito importante, e acho que a nossa audiência aqui, né, nós estamos falando de profissionais que fazem, né,
esse tipo de trabalho, dão assessoria, conversam com seus clientes. É muito importante a gente olhar isso, porque o joint tenants, ele facilita, mas ele pode complicar. Entendi. Tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado. Mas ele não é um mau instrumento, ele só precisa ser usado com cautela. Entendi. Ter o cuidado. E a sociedade em ações, que está aqui no slide, eu tive o privilégio de trabalhar com o Daniel por mais de 10 anos. E a gente viu isso acontecer. Eu estou falando, esse negócio começou mais ou menos há uns 10 anos, não, nem 10 anos, né? Uns 8, pouco menos, 8, 7 anos, talvez, surgiram essa solução de sociedade com ações, classe A, classe B e por aí vai. O papel aceita tudo, gente, é o máximo que eu posso falar como advogado. Eu posso escrever o que eu quiser, mas a execução de uma transferência de ações dessa, ela vai depender da boa vontade do provedor. Legalmente, e a gente tem pareceres legais sobre isso, ela não é uma solução que você, dentro do direito comum, que você consegue segregar um tipo de ação, dizendo que essa ação, por exemplo, só passa a valer, né? Por exemplo, a ação B, ela só passa a valer na morte do William. Entendi. Né? Que vocês têm a classe B e eu tenho a classe A. Entendi. O papel aceita tudo. Então, se o provedor tiver a boa vontade de transferir e não for uma disputa, se não tiver um contencioso, você vai acontecer. Mas nós vimos isso não acontecer, inclusive na prática, com provedores que fizeram isso. Então, dos três, eu ficaria ação, o nome da pessoa, de preferência, ou um trust, ou um declaration of trust, enfim. Vamos agora entrar mais no detalhe de algumas coisas que você falou agora. Ou seja, eu acho que já passamos mais isso aqui, mas, ou seja, quando falamos da pessoa física, agora, tributo, etc. Ou seja, eu acho que você já descreveu muito bem o que isso foi. Então, eu acho que até podemos passar... Aqui podemos passar. Lembrando aqui, só algo super importante é pessoa física e jurídica. A distinção aqui na pessoa física, eu posso ter rendimentos ao longo do ano e posso ter alienação, resgate, né, vencimento ao longo do ano, eu não tenho que pagar o antigo carnê-leão. Né? Se eu reduzir capital de uma PIC ou resgatar cotas de um fundo, eu tenho até o último dia útil do mês subsequente para pagar os 15% a 22,5%. E nas três opções, os meus rendimentos, eu levo à declaração de ajuste anual do ano seguinte. E isso diferente, como você falou, de uma estrutura como um PIC ou um IBC, que você consegue segurar e pagar só em certos momentos do ano. Exatamente. Perfeito. Quando falamos dos offshores e quando seja transparente, nos explica, eu acho que você já entrou bastante nesse detalhe, mas quando você olha o transparente, passa exatamente pela estrutura e vai para os ativos, certo? Certo. Acho que a gente tem aqui, eu não sou contador, então eu não quero, de forma alguma, se algum contador aqui na audiência, obrigado pelo seu trabalho ao longo deste ano, principalmente, porque talvez tenha sido o maior desafio para todos nós e para os nossos clientes, em geral, do mercado, né, lidar com essa nova tributação, a nova contabilidade, né, contabilização dos ativos. Mas acho que o principal desafio que a gente teve esse ano, e a gente vai continuar tendo discussão, e acho que tudo muito novo, porque a gente não tem jurisprudência, nenhuma discussão, nenhuma fiscalização sobre o tema até agora, né, é a discussão que houve com a questão contábil de se você aplica pura e simplesmente IFRS padrão geral, regra geral, ou se você ia usar o BR Gap com FES usando o CPC 48 e a distinção do VJORA, não VJORA, enfim. A gente teve muita discussão sobre isso, a Receita foi vocal com relação a isso, né, que eles pretendem fiscalizar os contribuintes que não seguirem aquilo que eles mencionaram, mas enfim, aqui as pessoas muito nos perguntam, né, assim, mas qual que é o certo? O certo é o primeiro que eu sou contador, lhe orientar, né, e você avaliando aquilo que um parecer contábil que vocês tiverem, se faz sentido ou não esse tipo de contabilização. Mas acho que esse é a grande ponto de atenção aí com relação a isso. E entrando agora no trust, ou seja, eu acho que também você já entrou em muito detalhe, então não sei se precisamos gastar mais tempo aqui, mas olhando os slides que nós temos aqui... Talvez aqui do trust, Ben, eu acho que a maior... que eu já falei, né? Acho que o trust passa a se tornar um instrumento, volta a se tornar... Ele nunca deixou eu, que sou um advogado de trust, para mim sempre foi um instrumento muito relevante, mas ele se torna um instrumento mais relevante olhando pelo aspecto tributário. Certo. E
aqui o que fica de diferente é que os beneficiários, eles passam a ser agora o elemento de conexão do tributo. Tá. Né? De duas formas. A gente, inclusive, teve uma consulta com o COSIT recente, duas até, uma fez uma referência à outra. Depois, se alguém tiver interesse, só não sei como é que vai ser aqui, mas mandem os comunicados, os e-mails, as mensagens para o grupo e a gente pode compartilhar essas consultas COSIT recentes. Mas o ponto relevante aqui é que, agora, como eu disse, a ponte de conexão com o beneficiário ficou muito forte na legislação. Então, distribuição de trusts de settlor vivo é doação, de settlor falecido é herança. E os rendimentos serão responsabilidade de settlor vivo revogável pelo settlor e revogável pelo beneficiário. Entendi. E fundos, ou seja, o que nós vemos hoje é mais para famílias com vários núcleos já, ou seja, various levels of family entities, mas, ou seja, para a maioria dos clientes hoje, o fundo desistiu de ser uma coisa mais usada. Então... Ele deixou de ser, Benji, um instrumento que a gente tinha como um instrumento de... Deixa eu refazer a frase. A gente usava o fundo, ou recomendava que os fundos fossem usados, muito para carimbar, né, o stamp, o 15 aos 22,5%, para afastar o que na companhia offshore, o lucro era 27%, né, 0,27,5%. Com a equiparação da alíquota a 15%, né, nivelada para todos os rendimentos em qualquer estrutura, o fundo ele perde um pouco a sua, na minha opinião, para os investimentos individualizados, né, de uma família pequena ou de um indivíduo, porque eu vou ter que ter um desafio, principalmente a parte contábil, de como é que eu segrego, né, o principal do seu rendimento. Certo. Não quer dizer que os fundos não sejam extremamente importantes ainda nos investimentos institucionais, nos grandes grupos econômicos, né, ou grupos familiares. Exato. Se eu quiser criar um pouco mais de governança entre classes, por exemplo, muita gente diz assim, os fundos de segregação vão perder valor. Eu acho que não. Talvez a gente possa até começar a ver surgir nos SACs nas Bahamas e os SPCs em Cayman e outras jurisdições que façam semelhantes, mas com outra pegada. Eu acho que Dani, se calhar consegue comentar um pouco sobre isso também, porque eu acho que é isso. Não é mais tax planning, mas muito mais wealth planning, no sentido de grandes famílias querem também ter gerenciamento. Nós, como prestador, às vezes pessoas nos procuram, não é, Dani? E perguntam, mas eu tinha o meu fundo, eu gostava da governança toda que estava com o fundo. Como é que eu consigo levar isso para o PIC? Eu acho que isso é um ótimo ponto, porque o mercado ele vem mudando, né? Então, criou-se uma disrupção no mercado em termos de como investir no offshore. Há 10 anos, como o William falou, a gente trabalhou junto por muito tempo. Há 10 anos, quando eu falava, quero investir num veículo offshore, qual que é o veículo? O que é uma PIC? O que é uma offshore? Como eu faço um fundo? Tudo isso sempre era tudo muito difícil, burocrático, caro, era complexo. Quem tinha acesso a tudo isso, normalmente eram clientes de private banks, eram clientes de escritórios jurídicos, você precisava de um advogado para poder ajudar nessa estruturação. O que o mercado vem trazendo, e foi muito legal hoje no painel que o Lee fez com o William da Apex e o Alexandre, quando o Lee falou sobre o que ele buscava, né, quando montou a Avenue. Então, era tecnologia e safe. Ele usou technology and safe, foram as palavras que ele buscou. E eu acho que é isso que, cada vez mais, nesse mercado de provedores offshore, é o que é necessário, o que as pessoas buscam. Então, quando teve na apresentação também do Daniel Haddad, quando ele falou sobre a transferência de patrimônio, transferência de riquezas, seja dentro do núcleo familiar, por meio de sucessão, seja investindo offshore, abrindo uma conta na Avenue, por exemplo. Então, o cliente ele decide fazer uma PIC. Como ele faz isso? Então, o William falou das estruturas, né? Sobre PICs, trusts e fundos. Há 10 anos, você falava isso, ninguém sabia como montar. Então, o que os provedores hoje vêm buscando é como correr atrás e montar essa tecnologia. Especificamente quando você tem um Avenue na figura, que consegue abrir uma conta bancária assim. Isso, exatamente. Então, basicamente, para o provedor fiduciário, é conseguir fazer o que a Avenue fez. Certo. A Avenue fez no sistema bancário, ela revolucionou o sistema bancário, agora o setor fiduciário ele precisa fazer um catch-up. Ele precisa alcançar e atingir esse mesmo nível utilizando tecnologia, né? E olhando o que está atrás de nós, Dani, você acha que tem uma diferença entre Bahamas, BVI e Cayman em termos de facilidade
Existem diferenças e, de novo, quando você pensa, vou investir, você fala para um cliente, vocês como assessores e consultores do cliente, fala para ele, vamos fazer uma PIC, tenho três países, pode ser Bahamas, BVI e Cayman, pode escolher qual você prefere. Então, essa pergunta ela é difícil. Como você responde, né? Sim. E aí o que a gente tenta trazer, e cada vez mais utilizando essas ferramentas, é justamente trazer soluções onde deixa muito mais simples. Pega o que era complexo e transforma isso no simples. Como fazer esse investimento? Como fazer isso, né? Tá. Então, as 3 jurisdições são muito parecidas, Benji, respondendo a sua pergunta. Cada uma delas, elas são utilizadas de forma muito específica, como o William falou, depende muito da discussão que ele vai ter também com o contador dele, em termos de como ele vai usar PIC, transparente ou opaca, a mesma coisa da jurisdição quando a gente está falando. Você pode ir desde de BVI, que é a jurisdição hoje em dia Mais que famosa. o custo mais baixo, que é a mais famosa que todo mundo conhece, até Cayman, que é uma jurisdição que todo mundo conhece pelos fundos, pela complexidade, como ela é uma jurisdição muito reliable, né, traz muita segurança para o cenário institucional, que a gente falou ali dos fundos, como o Bahamas, que está no meio das duas. Então, depende muito do tipo de serviço que você busca. E você falou, Dani, dos problemas que esse público teria quando vamos para offshore. Você consegue explicar um pouco de como é que isso funciona? O que na sua experiência de, não Itaú, mas antes disso, e o que você via no mercado, nos explica um pouco dos problemas e como é que isso está sendo mudado? Eu acho que o grande ponto dessas mudanças é justamente, então, o cliente chega, o processor fala, gostei da ideia, quero fazer uma PIC. E aí, como que começa, né? Sim. E normalmente isso acaba sendo para o cliente. Não, cliente, você tem aqui alguns provedores, você fala com o provedor e monta a PIC. Ele vai montar uma PIC. Mas e depois? Como que é o dia a dia dessa PIC? Você precisa, como o William falou, feito a remessa, fez o câmbio, precisa de uma ata de aumento de capital, é feita essa remessa. Então, agora o provedor precisa emitir esse documento. Certo. Normalmente, por histórico, quem de vocês já trabalhou com o Caribe, a gente sempre escuta isso, que existe... E eu moro lá, eu sei como é que é. E eu morei lá por muitos anos também. Então, existe uma morosidade do provedor na resposta para essa demanda. Então, o ato societário, às vezes, vai levar um tempo para o provedor ver o e-mail, para ele poder, então, atuar, e aí ele vai responder, não, para fazer esse ato societário custa tanto. Aí você confirma que quer, e depois disso, ainda vai ser preparado o ato, leva um tempo, você vai ter isso daí que, como a gente colocou ali no slide, às vezes 4 dias para você ter um ato societário que é simples. Você consegue fazer um ato societário em 30 minutos. E quando você traz hoje isso para a tecnologia, fazendo aquele paralelo que eu mencionei no início, a abordagem você tem que ter um sistema, você tem que ter ferramentas que permitam que você consiga fazer isso com muito mais agilidade, muito mais eficiência, mas sendo muito eficiente em termos de custo. A ideia não é cobrar mais por ser mais rápido, muito pelo contrário, é cobrar menos e trazendo agilidade. É isso que o cliente, que o investidor jovem, aquele que abre a conta na Avenue, é o que ele busca. Então ele quer essa agilidade, essa eficiência e a transparência do que é feito e o que é cobrado pelo serviço. Senão você vai ter 2 mundos paralelos. Ou seja, você vai ser o tech com a Avenue e você vai ter um e-mail com um cara em BVI que demora 6 semanas para te responder. É exatamente isso. Certo. William, na sua opinião, ou seja, e você vive isso há 20 anos, quais são os principais problemas que você vê os family office e o público enfrentando quando eles vão fazer estruturas offshore? Acho que começando pelo que o Daniel falou, a parte, pelo menos, que eu converso com meus colegas no mercado, e até nós, né, enquanto um banco, vendo os nossos clientes interagindo, a falta de tecnologia talvez seja o maior desafio, ou seja, não ter agilidade, não ter um único lugar onde você consiga encontrar as informações. Daniel usou aqui a referência, o exemplo da ata de aumento de capital. Ele falou de um aumento de capital, e as remessas outras que eu possa fazer, e as reduções de capital. E todos os movimentos ao longo do ano. Todos os movimentos ao longo do ano. Eu vou precisar no final do ano. Certo. E eu tenho cartão de crédito, de repente eu não tinha dinheiro suficiente na minha conta pessoa física, eu tirei da estrutura, o dinheiro saiu da estrutura a título de quê? Isso... Desculpa te interromper, William, mas um exemplo que a gente passava muito na declaração de imposto de renda. O cliente vai fazer a declaração de imposto de renda com o contador e precisa, me manda todos os atos societários que você fez ao longo do ano, né? Isso. É uma demanda que é muito recorrente e que quando você não tem a tecnologia, peraí que eu vou buscar no arquivo, né? Antigamente era assim, né? Ele ia buscar no arquivo. Exato. Então, isso talvez, eu não acredito, para mim, ser o maior desafio, tá? Então,
ter uma plataforma onde você possa ter um controle seria a melhor coisa, obviamente. E aí, óbvio, você tendo um lugar onde eu vejo os desafios que a gente enfrenta, eu estou pensando sempre nessa audiência daqui, né? Não quero pensar dentro do próprio, onde eu trabalho hoje, porque a gente tem a nossa própria organização lá, com as nossas estruturas e a nossa equipe. Mas imaginando alguém, né, que está lidando do lado de vocês aqui, está lidando com o cliente, os provedores, e vocês precisam ter essa agilidade, né? Vocês vão ser cobrados no final do ano, né, próximo do início do ano, de terem essas informações para prestarem aos seus clientes, né? Então, a organização, eu acho que é fundamental. Então, tecnologia, para mim, é o novo nome do jogo. Que o Avenue trouxe no mercado já com as renovações. Tá, Dani, nos explica um pouco do que você desenhou e como é que isso funciona. Então, a gente até trouxe aqui um exemplo de como isso pode ser muito simples, né? Então, o cliente ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um ato societário, ele precisa de alguma demanda, ele pode utilizar uma ferramenta, um sistema. A gente trouxe um exemplo de como funciona isso, que você tem acesso a toda essa informação, como o William mencionou, você sabe quem são as pessoas relacionadas a essa estrutura, tem toda a documentação, tem hoje ferramentas que permitem que você fale 24 horas com uma pessoa que vai conseguir ajudar, seja o consultor, seja o assessor, seja o cliente diretamente, a ter esse contato e poder tirar dúvidas e esclarecer qualquer ponto de atenção que ele tenha com relação à estrutura offshore. E isso é uma coisa que vem para revolucionar o mercado, né, Benji? E tem um lugar onde tudo está gravado, certo? Exatamente. Então, quando eu fiz o comentário aqui sobre vou buscar no arquivo, hoje ninguém quer um arquivo, você quer um app no celular que você consegue pegar o documento. Exato. Basicamente isso. Eu quero contador, você precisa dos atos societários dos últimos 12 meses, estou te mandando por e-mail agora. É isso que busca, né? É isso que a nova geração de investidores vem buscando. Então, é instant requirement, você não pode esperar. Exatamente, você não pode deixar... quando você falava há 10 anos, vou abrir uma PIC, você tinha todo um processo de KYC, que era muito demorado. Hoje em dia, a Avenue mostra isso para a gente, abre uma conta em 7 minutos. Você precisa ter É exatamente a mesma coisa trazer isso para o cenário das PICs do mercado offshore. Os prestadores e os advisors, ou seja, abrir uma PIC é uma coisa, mas depois para pegar os documentos, se você vai investir num fundo de investimento, ou você vai fazer qualquer investimento lá fora, você vai sempre ser perguntado onde é que estão os seus... Where's your certificate of incorporation? Where's the passport? Ou seja, quantas vezes por dia... Termina que eu quero fazer um comentário importante. Não, é o mundo real. Então, quando a Avenue trouxe essa flexibilidade de ter uma conta bancária onde você consegue investir num investimento em literalmente segundos, aí se enfrenta essa barreira de não ter os documentos e nós vivemos isso. Ou seja, pessoas chegam em nós, eu quero o meu certificate of incorporation. Bem, normalmente o processo demora séculos para isso acontecer. Sim. Queria acrescentar um ponto para vocês dois, que isso é uma dor muito forte, tá? Tem os documentos ou não tem os documentos, mas imagina que até teve os documentos, porque não fez nada. Você mandou um recurso, investiu e você só fez a manutenção desses investimentos. Sim. O grande segundo desafio que eu me lembro bastante assim de dor, essa é uma dor muito grande dos clientes e dos advisors, né, no caso de vocês, é descobrir, por exemplo, 4, 5 anos depois que o negócio está andando, assim, eu preciso, sei lá, ou eu mudei de provedor, ou eu quero, o que quer que seja. Certo. E aí vai olhar e descobre que nunca foi pago as taxas governamentais. Sim. Acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, esse é um desafio e assim, gente, não é tão trivial. E assim, a gente está num mundo novo, tá? Certo. O Daniel já me viu falar, eu vou usar uma expressão aqui assim, eu como um advogado com um background forte de tax, né? A gente teve o Código Tributário Nacional, a gente teve o Bin Laden, que trouxe o Patriot Act, né? Por causa do Bin Laden, o Patriot Act veio, pensando como brasileiro, tá? Sim. E a gente teve a Lei 14.754. Esses são os 3 grandes marcos que mudaram a nossa vida, né, em termos de planejamento. E a Lei 14.754, ela mudou de um jeito que trouxe muitas normas, muitas regras novas que eu tenho que seguir, e que a manutenção da empresa, ela não estando em boa manutenção, isso pode ser um issue.
Não, a gente está vendo importante. isso cada dia tanto então, BVI esse é um ponto relevante. Ou seja, as multas agora começaram. Sim, e eu acho que assim, para o futuro, o que a gente vê é justamente ter essa conexão, né? Total. Então, quando a gente falou ali muito sobre contabilidade, falamos diversas vezes sobre contabilidade. Hoje em dia, se você utiliza um provedor que consegue fazer essa conexão e tem a conexão direto com o banco, você não precisa pedir, me manda todos os dados societários. O provedor, ele com essa conexão, e aí isso é uma das coisas que, por exemplo, a gente entrega com a Avenue também. A gente conseguindo participar deste fluxo, você consegue fazer a contabilidade seguindo os padrões contábeis, como o William mencionou, IFRS, BR GAAP, que é o necessário agora no Brasil, você consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente e tecnológica para o cliente, que o balanço dele, o balanço patrimonial da PIC dele vai estar disponível nos primeiros 60 dias do ano e não vai levar meses para isso ficar pronto, né? Então, essa conexão entre o setor bancário com o setor fiduciário, eu acho que é o grande marco aqui para o futuro. Certo. Senhores, eu acho que não ficamos com tempo para responder a última pergunta, mas vocês vão ter um silent daqui a uns 3 horas, que eu acho que vai ser a oportunidade de entrar esse assunto de sucessão. Vamos deixar essa. Eu vou agradecer vocês os dois por participarem connosco. Eu vou agradecer novamente Carlos e o pessoal aqui do Avenue. Foi um prazer estar aqui com vocês. Explodimos só 40 segundos. Quase. 44 agora, 45. Mas obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.